Glória a Deus. Na semana passada nós falamos sobre o reino de Deus. Vamos continuar. Vai ser uma série de mensagens falando sobre reino de Deus. Amém? Nós precisamos entender e discernir o que é o reino. Porque também. Obrigado. Quem estava aqui semana passada? Amém? Então, você que veio semana passada, por favor, não falte, porque nós vamos dar seguimento a essa mensagem, falando sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o evangelho do reino. Amém? Então, vamos estar tratando nesses dias sobre a importância de conhecermos o reino de Deus. Semana passada nós falamos sobre quando João Batista ele começa a declarar na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 3, nós lemos capítulo 3 e capítulo 4, sobre o reino dos céus, amém, que viria através de Jesus Cristo. E quando Jesus ele começa ali, depois do batismo, ele passa por uma tentação, só estou fazendo um apanhado do que foi semana passada, para você entender a partir de onde a gente vai dar continuidade. E aí o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, tem um versículo específico que diz que, o versículo 8 do capítulo 4 diz assim: novamente o transportou o diabo a um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Jesus assim: se tu prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Então assim, Jesus ele vem anunciar o reino dos céus. O diabo apresenta para ele uma oferta do reino do mundo, que está sob o domínio dele, porque existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás, amém? Ah, pastor, mas tem o reino dos homens. Sim, o reino dos homens naturais está sob o domínio de Satanás. Que é isso, pastor? Irmão, é isso mesmo. Porque quem não está vivendo o reino de Deus está sujeito a tudo que esse mundo apresenta. Amém? Você entende isso? Estou sendo radical? Estou. Tem que ser radical, porque não adianta falar, não, lá fora dá para ser bonzinho. Dá para viver uma vida tranquila de lá fora. Dá. Mas e depois? E depois? Porque viver sem Cristo é fácil, difícil é partir daqui sem Ele. Porque ele veio fazer algo diferente do que muitos pensavam, de que Jesus viria ao mundo para poder restaurar tudo aquilo que o homem colocou em desordem. Jesus veio falar: ei, eu vou restaurar vocês e vocês vão colocar em ordem o que foi desorganizado. Amém? Amém ou não amém? Eu sei que esse assunto vai pegar bastante gente para a gente pensar. E hoje eu quero partilhar com você ainda Mateus capítulo de número 10. Porque Jesus ele convida alguns homens para serem discípulos e andarem com ele. E a narrativa de Jesus para aqueles homens é que eles tinham que deixar tudo e segui-lo. Só para a gente dar uma entendida aqui. O reino de Deus, a cultura do reino é diferente da cultura dos homens. Por isso que quando eu venho, entrego a minha vida a Jesus, que é Senhor da minha vida, e Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu preciso andar em obediência à vontade dEle, amém? Nós falamos semana passada sobre isso. O reino dos céus, ele traz um modelo de Deus para nós, porque a nossa origem, irmãos, é em Deus. Se Deus não criasse nada, nada existiria. Aleluia! Nada existiria. Então, por mais que existam teorias aí dizendo que o homem veio daqui, veio dali, veio de lá, quando você vai estudar o ser humano, o homem, você vai ver que existe em nós a assinatura de Deus, porque tudo que Deus criou tem a sua marca. Tudo que Deus criou revela Ele mesmo. Amém? Então nós precisamos entender de onde nós realmente fomos gerados, fomos criados e para onde nós tornaremos. Se é para a vontade de Deus, se é para a presença de Deus ou não. Ontem, hoje até conversando com a minha filha,
Ela falou: pai, a gente está falando aqui uma conversa sobre Apocalipse, foi, filha? Aí eu falei: porque a gente quer saber quem são os filhos da destruição e quem são os filhos da salvação. E eu falei assim: peraí, irmã, né? Isso aí é complicado, né? Deixa eu explicar para você, porque todos os que Deus criou o homem para viver na presença dele. Amém? Amém, gente? Deus, está escrito aqui em Gênesis, Deus criou o homem e viu que era muito bom. Deus fez o homem a partir dele. Deus não fez o homem a partir do diabo, não fez o homem a partir de Lúcifer, da queda, não fez nada disso. Deus fez o homem a partir dele. Colocou no homem a sua imagem. Por quê? Porque a imagem de Deus, ela traz valor à nossa vida. Amém? Por isso você vai ver os homens colocando o seu rosto em moedas. Na época de Jesus tinha o rosto de César. Por isso que ele pergunta, de quem é o rosto que está nessa moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. Agora, o que é de Deus, você tem que dar para Deus. Não adianta você dar a tua vida inteira para César e no dia que tiver que comparecer diante de Deus, o que você deu para ele? Então Deus, ele colocou em nós um grande valor. Você tem um grande valor, amém? O teu valor é muito alto. Por isso que não tinha mais como na terra oferecer sacrifícios de animais, sacrifícios, seja qual for, para conseguir resgatar o homem. Então ele falou: vou ter que dar o meu bem mais precioso. E ele enviou Jesus, anunciando o evangelho do reino, para nos resgatar e nos levar de volta para o Pai. Amém? Então, hoje nós temos que entender que o evangelho nos leva de volta para a presença do Pai, para a presença de Deus, para com eles vivermos nessa terra e depois daqui. Amém? Então vamos lá, vamos entrar no texto. Mateus capítulo 10 fala dos 12 e a sua missão, porque Jesus vem anunciando o evangelho do reino e agora ele quer ensinar os seus discípulos. Tem discípulo aqui? Amém? Ele quer ensinar os discípulos. Vocês têm que anunciar o evangelho do reino. O que é esse evangelho? O que é o reino? O que acontece nele? Porque o reino de Deus não é só dizer assim: não, estou vivendo algo maravilhoso, estou vivendo o reino de Deus, tá? Então o que é o reino? O que o reino manifesta? O que o reino faz com você? Através de você. Aleluia. Que antes dele fazer através de você, ele tem que fazer em você. Glória a Deus. Versículo 1 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, de vocês hoje está fraco, eu estou preocupado. Porque isso aqui é para fazer a gente entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. O reino de Deus, ele começa a dizer, Jesus falando aqui aos discípulos, chamou-eles para perto e falou assim: olha, tudo que vocês viram eu fazendo, agora vocês vão ir. Mas eles não tinham ainda o Espírito Santo na vida deles, né? Samuel que gosta, cadê o Samuel? Samuel fala: pastor, como é que é o nome do negócio? O exousia, né? Poder para mandar. Jesus deu a eles autoridade, diga autoridade. Isso, eles não tinham o Espírito Santo ainda, Jesus deu para eles autoridade. Tem muita gente que tem autoridade.
Amém? Tem autoridade dada por quem? Por Deus, porque nenhuma autoridade vem se não for de Deus, irmãos. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós temos que entender esse princípio. Então, Jesus chamou e deu a eles autoridade, poder sobre espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aleluia. Glória a Deus, porque não foi só lá para os discípulos. Amém? Isso não foi só para eles. Depois a gente vai falar disso. Então ele fala para eles assim: olha, eu dou vocês autoridade. Eu vou enviar vocês pelo caminho. Vocês vão sair para pregar. Mas vocês vão sair em autoridade. Não vai sair porque você quer sair, não vai sair porque você quer fazer. Vocês vão sair porque vocês vão sobre uma palavra. Porque quando você está debaixo de uma palavra, de uma ordenação, aquilo que ele disse vai acontecer. Amém? Não é quando a gente acha que, não, agora eu vou fazer, não. É quando existe uma palavra rema, direcionada. Então Jesus, ele fala para eles, vão lá, falou o nome dos discípulos, enviou os 12, lhes ordenou: não ireis ainda pelo caminho dos gentios, porque, espera, eu tenho algo para fazer com vocês primeiro, que são a nação eleita, o povo de Deus, povo separado de Deus desde sempre. Primeiro vai revelar a vocês o evangelho, mas não vai ao gentio agora. Então vá só aos... Nem entrarei na cidade samaritana, mas apenas ao povo de Israel, as ovelhas perdidas, porque o evangelho é para alcançar, diga, o perdido. Isso, está fraco, ninguém lanchou hoje não, gente? Diga, o perdido. Isso, o evangelho que você carrega é para alcançar o perdido. Aleluia. Então, quando a gente faz um culto na igreja, para a gente convidar o perdido, para a gente convidar a ovelha desgarrada, é para a gente trazer aquele que está perdido no mundo, sem direção, sem pastoreio, sem cuidado. Então, ele diz, olha, vocês vão lá e resgatem eles. A casa de Israel estava como ovelha sem pastor. E indo, preguem, dizendo, é chegado o reino dos céus. Amém? Quem aqui sabe pregar? Quem aqui sabe dizer, Jesus te ama? Quem aqui sabe dizer, Jesus me amou e pode te amar também? Jesus me transformou, pode transformar também? Então você pode falar isso, amém? Quantos podem dizer assim, olha, um dia eu era um mentiroso, hoje eu não sou mais, amém? Você está pregando. Mas a gente fala, Senhor, mas eu não sei pregar. Irmão, mas a gente faz uma coisa, tem coisa que para pregar a gente não sabe, mas para pedir, irmão, como a gente pede? Se nós fizermos meia hora de oração, acho que 20 minutos é pedindo. Amém ou não amém? A nossa lista é grande, irmão. A nossa, Senhor, tu conhece minha necessidade, mas a gente fica ali, ó, 1, 2, 3, 4, Jesus fica assim, meu Deus. Por isso que ele deixa um versículo só para você entender. Buscai em primeiro lugar, e as demais coisas. Então, para de fazer um monte de pedido, vai para o Senhor e se joga. Fala, Deus, eu preciso é de Ti, porque o resto o Senhor vai fazer na minha vida. Amém? Então vai, preguem, né? Preguem e diga, é chegado o reino dos céus. Aí vão falar assim, uau, o que é isso? Patrick, o que o reino dos céus faz? Eu não estou vendo ele. Eu não estou vendo aqui nenhum estatuto do reino. Eu não estou vendo aqui ninguém que me mostre o que é esse reino. Como é que é isso? Então, Jesus ele traz para eles, olha, vou dar uma mensagem para vocês, mas junto com essa mensagem, ela precisa levar uma revelação de que ela é verdadeira e que ela foi gerada no coração de meu Pai. Porque aquilo que vocês vão pregar precisa acontecer. Só um amém, aleluia. Aquilo que você prega precisa ser vida.
Então ele chama eles para um desafio, porque o Espírito ainda não estava neles. Eles ainda iam titubear para lá e para cá. Pedro ainda ia viver um momento de negar Jesus. Pedro ainda ia ser repreendido por Jesus. Mas mesmo assim eles foram convocados e comissionados. Aleluia! Não importa, querido, se a árvore vai balançar, o que você não pode é sair da presença. Você tem que permanecer na presença, porque a nossa pregação, ela precisa trazer a revelação do reino dos céus. O que a revelação do reino dos céus é? Curem os enfermos. Você crê que Jesus ainda pode curar enfermo? Jesus estava com eles, mas deu autoridade para eles. Porque imagina a gente como pai, irmão. Às vezes você fala para a criança assim, ó. Pega ali a vassoura, passa a vassoura ali para mim. Aí tu volta, tá tudo sujo. Você varreu? Varri. Varreu? Varri. Só que o que é sujeira para você não é sujeira para a criança. Quando eu quero fazer do meu jeito, nunca vai ser do jeito que meu pai quer. Mas quando eu aprendo a ouvir o meu pai, observar o meu pai, olhar o que ele está fazendo, eu vou aprender. Eles estavam andando com Jesus, irmãos. Amém? Com quem é que você está andando para ver os sinais de Deus acontecerem nesse tempo? Com quem nós estamos andando? Esses dias uma irmã falou, né? Que foi falar com a dentista. A glória do Senhor encheu, né, Raquel? E a glória do Senhor encheu aquele lugar onde ela foi no dentista ali, a dentista abraçou ela chorando. Está acontecendo alguma coisa aqui. É a presença de Deus. Sabe por quê? Você não precisa falar. É só você levar a presença com você onde você for. Jesus dá para eles autoridade porque a mensagem do reino tem que ser acompanhada de manifestações do reino. Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Uau! É possível? É possível. Jesus mandou, irmãos. E eu acho tremendo porque eles vão, expulsam os demônios. E a palavra diz que de graça recebeste, de graças dai. Não vai preocupando assim, eu vou fazer e vou ganhar. Não, você não tem que ganhar. Jesus não chamou a gente para ganhar. Jesus nos chamou, a primeira coisa para nós é, se você quer me seguir, abra mão de tudo que é seu e venha após mim. A gente pensa, não, Senhor, eu preciso, eu tenho que ter para te servir. Não, você precisa entregar o que você já tem, a sua vida. Para viver o reino, você tem que entregar a sua vida. Porque a matéria-prima de Jesus na obra é você, não é o quanto dinheiro você tem. Às vezes as pessoas ficam, Senhor, se eu tivesse 1 milhão eu ia fazer tanto a tua obra. Faz nada, irmão. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então aprenda, seja fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Você trabalha num lugar, você é apenas um auxiliar, seja fiel como auxiliar. Amém? Seja fiel. Quando eu estava aprendendo a trabalhar em padaria, meu pai me ensinando, eu pequenininho, botava uma caixa de leite e subia em cima. Caixa de leite era uma caixa vermelhinha dessa altura para me alcançar a máquina, para passar massa assim, ó. Eu aprendendo. E aí eu via tudo que meu pai corria fazendo para ninguém falar para ele, faz isso, faz aquilo. Não, já me antecipei. Eu aprendi a me antecipar tudo. Eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que agir para ninguém ter que me chamar a atenção no que eu fazia. Isso, sabe o que é isso, irmãos? É você entender que você já tem uma responsabilidade. Eu vou esperar mandar. Não, não espere não. Ei, tenha em você a predisposição de você ativar isso e você correr para viver o que Deus tem para você. O dia que eu for reconhecido na igreja, eu vou pregar. Ei, você tem que ser reconhecido no céu para poder pregar. Amém? Então, manifestar aquilo que o Senhor quer, dar de graça sem esperar receber algo em troca, servir ao Senhor com fidelidade, irmãos.
Servir ao Senhor com fidelidade, viver reino de Deus, é ser fiel, é servir sem esperar, porque quem faz esperando em troca já recebeu o galardão. Quando chegar na eternidade não tem galardão para você. Você já leu isso? Está em Mateus capítulo 6 ou 7, agora eu não lembro, depois você vê. Aquele que faz algo esperando receber em troca, ele já recebeu o seu galardão, não tem nada para a eternidade. Então, quando eu faço para Deus, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou juntando o tesouro no céu. Pastor, mas lá vai ter galardão? Tem galardão, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3 fala de galardão. Fala de quando todos vamos comparecer diante de Cristo e vamos prestar conta a Ele da nossa obra. E toda obra vai ser provada pelo fogo, amém? Você já leu isso aqui, amém? Isso, todavia aquele fulano que a obra dele foi queimada, já foi salvo, está salvo. Mas ele não tem galardão. Por quê? Porque fez uma obra que poderia ser muito melhor, mas fez de qualquer forma. Então, cuidado. Por isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 3 fala, veja como cada um edifica. Que a obra de cada um vai ser provada. Amém? Então, o reino dos céus, ele me chama a uma responsabilidade. Quando eu preciso viver o reino. Esse reino de Deus que Jesus trouxe a nós. Essa autoridade do reino que Ele trouxe a nós. Ela traz também sobre mim responsabilidade. De não viver um evangelho onde eu quero fazer coisas para ganhar coisas. Não, eu sirvo. E o que eu preciso, o Senhor acrescenta no tempo certo. Amém? É no tempo de Deus, amém? Isso. De graça recebeste, de graças dai. Não possua ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno operar do seu alimento. Hoje a gente vê as pessoas, não, eu quero fazer missões, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro. Não, você tem que, primeira coisa, teu chamado. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Se você está aqui, você foi chamado por Ele. Comece a servi-lo com o que você tem, que quando Ele quiser que você faça além do que você pode, Ele vai te dar. Amém ou não amém? Quando Ele achar que você tem que alcançar mais, Ele vai te dar. Por isso que não adianta a gente querer correr, irmão, sair correndo atrás do vento. Não, a Bíblia diz que os sinais nos seguiriam, não somos nós que corremos atrás do sinal. Não somos nós que corremos atrás da revelação. A revelação, ela vem quando você está na obediência. Revelação é revelar a ação. Deus quer revelar o que nós temos que fazer. Amém? Amém, igreja? Então, é andar num lugar onde o reino de Deus, ele tem uma autoridade de se revelar nesse mundo. Pastor, mas eu já creio em tudo isso. Sim, então agora manifeste isso para quem não crê. Porque às vezes fala, não, mas eu não preciso ver para crer, eu já criei. Tá, mas tem gente que precisa ver. Tem gente que precisa ser curado. Tem gente que precisa ser ressuscitado, está morto espiritualmente. E a gente está aqui, não, mas aqui está bom demais. Está bom demais nada, irmãos. O Senhor nos chamou a construir algo. Agora, viver reinos de Deus também nos faz pagar preços. Fazer escolhas importantes na nossa vida. Eu não sei se você está pronto para essas escolhas, mas elas precisam acontecer na nossa vida. Amém? Dando continuidade, Mateus capítulo 13. Só para você a gente fechar Mateus capítulo 10. Quando os discípulos eles voltam felizes demais. Senhor, os espíritos se submetem a nós. Os mortos ressuscitaram. Aleluia. Felizes, saltando de alegria, achando... Jesus falou assim, ei, calma. Não se alegre por isso. Mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não fique preso no que eu vou fazer através de vocês. Ei, eu tenho algo muito maior para você. Sabe por quê? O galardão de vocês não é aqui, é na eternidade. Aleluia. Mateus capítulo 13. Que a gente fica tudo bobo, irmãos. Mas é normal da gente, amém?
Só meu então, amém, o meu amém. A gente fica todo bobo. Quando você está ali na rua, você ora por alguém e manifesta lá, você expulsa, a pessoa fica bem, sabe, congrega e está lá crescendo em Deus, você fica todo bobo achando que você fez alguma coisa. Você só foi instrumento de Deus, amém? E glória a Deus por esse privilégio, amém? De ser um instrumento, um discípulo chamado pelo Senhor. Mas por que eu tenho que entender que é um privilégio? Sim, porque antes eu era uma pessoa que eu estava escravo do pecado, sujo, condenado à eternidade, irmãos. Condenado a ir para o inferno na eternidade. O Senhor me resgatou e mudou a minha vida. Hoje eu posso abençoar alguém. Isso é um privilégio. Então não faça da tua vida cristã um momento de lamento e choro, não. Faça um momento de alegria. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já me livrou da coisa mais difícil dessa vida. E hoje eu tenho esperança. Tem esperança aí? Hoje eu tenho esperança. Hoje pode até estar difícil, mas amanhã vai melhorar. Aleluia, pode vir dias difíceis, mas eu sei que Deus tem algo a fazer. Não tenha medo do caos, porque se você vê a história da igreja, a igreja mais cresceu foi no caos, não foi quando está tudo bem não, irmãos. A gente tem um negócio dentro da gente que impulsiona a gente no meio da luta, da adversidade. Tem alguém passando luta aqui? Levanta a mão aí, ó. Tem alguém passando luta aí? Por favor, pega essa luta que você está vivendo, transforme em combustível para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais, para clamar mais. Mas não é ficar, meu Deus, vou morrer. Morrer todo mundo vai, gente. Ninguém aqui vai ficar para semente. Estou falando mentira ou é verdade? Todos nós um dia vamos partir daqui, queridos. E que bom que nós estamos construindo uma história para partir com Jesus, amém? Então eu sei para onde eu vou. Aleluia, porque eu tenho esperança. Oh, glória. Mateus capítulo 13. Jesus, me ajuda, Senhor. Vai dar tempo? 10 minutos. Não vou nem começar no primeiro, porque é a parábola do semeador. Mas eu vou pegar com você um pouquinho mais à frente. Depois a gente vai voltar. Amém? A parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Versículo 44 a 58. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Deixa eu parar aqui só para falar uma coisa para vocês. Jesus trouxe uma parábola. Essa parábola ela traz verdades dentro dela para a gente. Talvez se fosse fazer essa parábola hoje, ela teria que ser diferente. Porque se alguém achar alguma coisa no terreno de alguém, a pessoa pega e leva. Não é assim? Pega e carrega. Porque o ser humano está aprendendo a conviver com coisas que ele não lutou para tomar posse, não pagou preço para conquistar. Então preste atenção aqui nessa parábola, porque ela é muito séria. Você tem uma vida com Deus, você tem um chamado, você tem que conquistar, você tem que entrar num lugar em Deus, para Deus mudar a tua história. Não adianta você olhar para o terreno do irmão, olhar para o que o outro está vivendo, para o tesouro que o outro carrega. Você tem que encontrar o seu tesouro. Ah, mas eu encontrei um tesouro. Encontrou? Então tá bom, vamos continuar o texto. Encontrou o tesouro num campo. E interessante que imagina isso aqui. Ele encontrou um tesouro, mas era tão importante ele tomar posse daquilo que ele não poderia tomar aquele tesouro. Se ele não comprasse aquela terra, ele não teria direito. Porque você só tem direito no que tem na terra se você tem posse dela. E aí entra o momento mais difícil. E pelo gozo dele, ou pela alegria dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra o campo.
O reino dos céus, para quem quer viver o reino de Deus, entenda, você vai ter que abrir mão de tudo que é importante para você, para receber e tomar posse do reino de Deus na sua vida. Porque enquanto na tua vida, nesse mundo, nessa terra, tem muita coisa que é muito mais importante para você, não tem como você viver reino. Você só vai olhar, tem algo precioso ali, mas você não entra. Falei, isso aqui é sério. Isso aqui vai pegar a gente. Então, ter a responsabilidade de olhar e falar assim, eu quero viver tudo que o reino tem para mim. Mas nós colocamos às vezes assim, não, Senhor, primeiro eu vou fazer isso, depois eu faço isso, e depois eu faço o que o Senhor quer. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu organizar minha vida, deixa eu organizar isso aqui, deixa eu organizar isso aqui. Presta atenção, juventude, numa coisa que eu vou falar para vocês aqui. Aproveita a juventude de vocês, estudem. Estudem muito. Termine o estudo de vocês, faculdade, curso, profissão, para quando e sirva a Deus. Porque o jovem não é casado, ele tem que servir a Deus, amém? É isso que a Bíblia diz, sirva ao Senhor, seja fiel ao Senhor, mas não abra mão dos seus estudos, de ter uma boa profissão. Não abra mão. Que depois você vai querer casar, amém? Cadê, gente, os meninos? Amém? Amém, varão? Isso aí, dá glória a Deus, vocês vão querer casar, amém? Eu quero casar vocês, se eu estiver aqui ainda, se não tiver, outros que casem vocês. Então, vocês têm que ter uma base. Mas entenda, essa base que você vai ter no mundo, ela não te confere autoridade para ir. Não, você precisa construir algo em Deus. Algo no Senhor, que um dia, mesmo que Ele te chame, tudo isso que ficar por aqui, isso não tem nenhum valor maior na tua vida, porque o maior valor para você é o reino de Jesus, é Jesus na sua vida. Amém, igreja? Porque quando nós temos muitas coisas envolvidas no nosso coração, é difícil, irmãos. Por que aqueles homens tinham medo quando Jesus começou a pregar o evangelho do reino? Porque ia tirar eles da mordomia que tinham. Porque ia tirar eles de tudo aquilo que eles viviam. Então é melhor matar do que se arrepender. Então Jesus veio tirar o homem do seu conforto. Tira a gente do conforto, Jesus. Que não precisa o Senhor tirar as coisas da nossa vida, que nós devemos abrir mão e falar, Senhor, tudo é teu. Amém? Então, remir a nossa história faz parte disso, irmãos. Pastor, você está falando isso por quê? Irmãos, estou falando porque a Bíblia fala sobre isso. A igreja de Atos começa. Eles estão juntos no mesmo lugar, partilhando tudo, compartilhando tudo que tinham. Eles entenderam o evangelho do reino e agora a igreja começa compartilhando tudo que tinham, tendo tudo em comum, vivendo a mesma doutrina, a mesma fé. As ofertas que vinham, muitos chegavam ali para dar tudo que tinham diante do Senhor. Sabe o que é isso? Eles entenderam a mensagem do reino. O que Ele trouxe para nós é muito maior do que nós já poderíamos alcançar, então eu entrego tudo que é meu. Amém? Eu entrego tudo que é meu. Não estou dizendo para você pegar a tua empresa, tudo que é seu, teu dinheiro, e dar para o Senhor, não. Só consagre a Ele. Fala, Senhor, quando precisar, tudo que o Senhor precisar está aqui, Jesus. Emprega a tua casa, os teus filhos e consagre ao Senhor. Porque às vezes nós não entendemos e achamos, irmãos, que Deus quer o seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer seu coração. Porque quando Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo que é seu. Amém? Glória a Deus. Ele tem tudo que é teu, irmãos. E a gente não vai ficar mais bobinho. A gente vai saber. Porque nós vamos ter uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande na presença de Deus, que nada nessa vida vai se comparar com a alegria de ter Jesus na condução da nossa vida, da nossa história. Agora, isso vai mexer com a gente. E Jesus quer mexer com a gente nesse tempo.
Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Outra coisa, uma pessoa que é muito bom para negociar, que negocia boas pérolas. O que é uma pérola, gente? O que é uma pérola? Vamos lá, o que é uma pérola? Tem as pérolas. É um grãozinho de areia. Isso. A ostra no mar, quando entra algum grão de areia dentro dela e fica incomodando a ostra por dentro, é como se fosse uma areia na garganta. Ela vai revestindo ela de algo que ela tem, tipo uma enzima, e ela vai envolvendo o grão de areia para que não cause dor. Ela vai envolvendo, mas era um grãozinho de areia, diga um grão de areia. Um grãozinho de areia vira uma pérola. Quando Deus chama Abraão e leva ele no alto monte e fala assim: Abraão, olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. Deus mostra a areia do mar para Abraão, para falar para ele sobre promessas de uma grande descendência. A pérola, ela já passou por um processo, era um grão de areia, que foi revestido, e revestido, e revestido. E tomou grande valor. E a Bíblia diz que o negociante, ele encontrando uma boa pérola, ele vende tudo quanto tem e compra aquela pérola. Queridos, quando nós entendermos a importância do reino de Deus, porque o reino não fala de... O reino de Deus, ele tem uma mensagem. Ele traz a revelação dos céus, até a revelação do Pai, a revelação de Deus para a humanidade. E isso não tem dinheiro que compre, não tem status que compre. E nós precisamos entender que para viver o reino, nós falamos semana passada, para ver o reino, eu preciso nascer de novo. Para entrar no reino, nascer da água e do Espírito. E para tomar posse do reino, na minha vida, eu preciso abrir mão de tudo que está entulhado aqui dentro, que tem às vezes primazia na minha vida. Que às vezes tem muita coisa que está tomando primeiro lugar na nossa vida e impedindo a gente de viver as promessas do reino de Deus. Quantos estão dispostos a abrir mão de tudo que tem para poder viver o que Deus tem para a sua vida? Amém? Essas respostas para Deus, irmãos, elas têm que soar como algo muito poderoso. Porque às vezes para você viver isso, reino, Deus te leva a algumas crises. E é na crise que nós crescemos. É nas crises pessoais. Não estou dizendo crise financeira, não, estou falando de crise pessoal. Deus, por que está me pedindo isso? Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, mas a promessa que eu fiz a você, ela também tem um preço. Mas eu vou te dar um filho, Abraão. E quando o menino estava crescendo, o Senhor falou: agora, Abraão, me dá teu filho. Mas, Senhor, é a promessa. Porque até as promessas que Deus fez a você tem que voltar para Ele. Amém? Até as promessas que Deus te fez, as palavras que Ele liberou sobre a tua vida voltam para Ele. E agora, me dá teu filho. Porque acha que Deus vai te fazer promessa, te dar coisas e não vai te pedir nada? Não, Ele está te pedindo algo. Às vezes a gente não entende nas entrelinhas. Nós aprendemos o evangelho que a gente só quer receber. Vem que Deus vai te dar. Vem que Deus vai fazer. Não, Ele já fez. Vem você, morra para tomar posse do que é seu por direito. Porque Jesus já morreu na cruz. Ele não vai morrer de novo. Ah, Senhor, mas o meu tempo ainda não chegou. Já chegou há muito tempo. Nosso tempo já chegou há muito tempo. O nosso tempo chegou quando a gente nasceu. Amém? Começou quando nos arrependemos. Começou quando nasceu. Amém? E agora que nos arrependemos, deu início a uma caminhada. Para quê? Para viver o que Ele planejou para nós. Então, permaneça firme. Não negocie
por outras coisas no mundo. Negocie para tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Pega tudo que é teu e entrega. Senhor, eu quero, porque o mais importante para mim é o teu reino. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se punham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disse-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aleluia. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Eita. O reino dos céus, semelhante a uma rede lançada no mar. Um dia uma rede foi lançada e pegou a gente. Amém? Um dia a rede foi lançada e pegou a gente. Agora, um dia, como os pescadores sentaram ali na beira do mar e começaram a separar: esse aqui está bom, esse não, esse está bom e esse não. Um dia, os anjos do Senhor também vão separar os bons dentre os maus. Porque eu posso estar na casa do Pai e não estar vivendo o reino que Ele quer. Então, queridos, viver reino de Deus é algo muito sério. Eu vou deixar a parada aqui, nesse texto, para a gente semana que vem pegar daqui. Toda quarta, não sei se eu não vier, de repente, vou convocar outra pessoa para ministrar sobre reino. Mas que nós venhamos todos mergulhar nesse tema, o reino de Deus. Agora, como é que você quer ser separado naquele dia? Como os peixes bons ou como os peixes ruins? Como é que você quer entregar a tua vida ao Senhor naquele dia? Porque na consumação dos séculos os anjos separarão os bons, os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Isso aqui mexe com a gente. Porque em vez de construirmos, se você olhar a história dos homens, primeiro os homens começam a construir seus lugares, seus feudos, onde eles mandavam, eles eram os caras, eles que mandavam, que direcionavam. Jesus falou assim: eu tenho uma mensagem que vai mudar vocês. Eu tenho um reino para revelar a vocês. Mas o reino não é daqui. Mas pastor, a gente passa tanta necessidade aqui. Jesus sabe tudo isso, irmãos. Mas nós precisamos buscar viver o evangelho do reino. E você foi escolhido pelo Senhor. Não é para ser condenado e lançado ao fogo. Você foi chamado pelo Senhor para estar preparado para aquele grande dia. Mas o evangelho do reino também, ele é uma rede que precisa ser lançada. Porque se ela não for lançada, também daremos conta de não lançar a rede. Amém? Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Sabe sim, irmãos. Você já reparou como a gente fala, irmãos?
O homem fala menos, mas a mulher costuma falar bem mais do que a gente, amém? Não é? Não tem mais palavras. As mulheres têm mais informação do que a gente. Amém ou não amém, gente? Ela tem uma capacidade de comunicar muito mais do que a gente. A mulher, quando abre a boca, irmão, se imagina, né, na unção de Deus ali, ó. É assim, Flaviana? A Diel fala mais? Tem exceção? Mas irmãos, a gente precisa usar as nossas palavras, porque se nós não usarmos as palavras que nós podemos falar todo dia, e falarmos só coisas que não vão gerar fruto nenhum, ai meu Deus. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, acho que no capítulo 4, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Amém, amém, amém. Não é ficar falando coisas e coisas e coisas. A gente fala tanta coisa, vamos falar o que é bom para edificação. Vamos falar coisas que edificam. Amém. Estou chateado com o irmão fez isso comigo. Irmão, então vem cá, vamos orar com ele. Você está reclamando, eu vou te chamar para falar com Deus, e Deus vai ajudar o irmão. E vai ajudar você também a perdoar o irmão. Usar a palavra corretamente, irmãos. E às vezes a gente usa as palavras de maneira errada. Nós usamos a palavra e na palavra tem poder, amém? Diga para o teu irmão, tem poder na tua palavra. Com a tua palavra você é justificado e com as tuas palavras você é condenado. Com as suas palavras você pode ser fortalecido, você pode ser enfraquecido. Porque se no dia da adversidade você se fizer fraco, disser que é fraco, você é fraco. A tua força é pequena. Então não diga nunca que você é fraco. Não diga que eu não posso, eu não suporto, eu não aguento, eu não. Sim, você não, mas Jesus em você pode. Então viver reino de Deus é sair de um lugar onde você não podia para um lugar onde Ele pode todas as coisas. Vamos ficar de pé para a gente orar, senão eu vou até 10 horas. Estou animado com essa palavra. Amém? Mas Jesus quer saber quem está disposto a entregar tudo para viver o reino. Viver o reino de Deus, irmãos, é você abrir mão de tudo nessa vida que possa ter importância para você, para cumprir uma chamada, para cumprir um propósito, um direcionamento de Deus na tua vida. E às vezes a gente está tão preso no reino dos homens. Não, porque o reino dos homens diz que eu tenho que ter para ser. Não, você tem que ser para ter. Não, você não tem que ter para ser, não, você já é. Deus já te fez, já te criou, já te deu uma imagem, uma semelhança. Agora vem para o lugar da presença, porque Ele vai destravar a tua história, a tua vida. Não tem a ver com a tua capacidade de alcançar, tem a ver com a capacidade dEle. Dos discípulos, dos apóstolos, o mais estudado era Paulo. Mas as mensagens de Paulo, mesmo conhecendo toda a Torá, criada na casa de Gamaliel, ela vem pautada numa nova aliança. E quando alguns tentaram se levantar com a antiga aliança, no tempo da graça, Paulo se levantou e falou: ei, vocês estão errados. Porque não é mais a antiga, a nova aliança já está entre nós. O Messias já veio, os rudimentos já foram quebrados. E às vezes a gente está ali, ai meu Deus, era tão bom antigamente. Antigamente passou, irmãos. O fluir de Deus continua acontecendo. O nosso Deus é um Deus de continuidade. É um Deus de continuidade. Ele quer continuar o que Ele começou na sua vida. Mas por favor, não coloque nada no lugar de Deus. Não deixe nada tomar lugar no teu coração, na tua vida, que vai te roubar a presença de Deus. Feche os seus olhos. Por favor, faça um autoexame da tua vida, do teu coração.